Olá, tudo bem? Olha, essa questão, ela é muito longa. E não tem um jeito mais fácil de resolver ela, tem que fazer as contas mesmo. Só aqui deram 3 folhas de conta, tá? Mas é uma lógica, a gente vai conseguindo resolver. Primeira coisa que a gente tem ali de informação, né? O pai e o menino lançaram aqui a bolinha, né? Lançaram bolinha de borracha. Em roxinho tá o pai e em rosa vai estar a criança. A bola do pai, ela foi lançada com 2,5 metros por segundo, fazendo 30 graus com a horizontal, percorreu uma distância d e demorou um determinado tempo. A bola da criança, ela foi lançada com um ângulo que a gente quer saber qual é o valor da tangente desse ângulo. Ela vai percorrer o total da mesma distância d, só que ela vai fazer 3 trajetos, né? Ela vai quicar 2 vezes no chão e vai fazer 3 voltinhas, digamos assim. A cada vez que ela quica no chão, a velocidade dela diminui pela metade. Então, aqui eu vou dizer que a minha velocidade 1, aqui essa velocidade 1 vai ter dividido pela metade, divide por 2, e aqui divide de novo por 2, aí fica dividido por 4, né? V1 sobre 2 sobre 2 fica V1 sobre 4. E o ângulo é mantido, tá? O meu desenho não tá proporcional, mas o ângulo é mantido em todas as vezes em que ela quica no chão. E aí a gente quer saber qual é o valor dessa tangente aqui. E é só isso que a gente tem, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir o valor da distância, né, horizontal que vai ser percorrida. Aí, eu venho aqui na velocidade do pai, que é a única informação que eu tenho, e eu decomponho ela. Esse aqui é a decomposição de vetores, né? Aqui fica o ângulo de 30 graus, que eu sei já de informação. Aí, eu tenho a velocidade, Vx e Vy, forma o triângulozinho e começa a fazer. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então fica Vy sobre 2,5. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Passa multiplicando, 2,5 vezes 1 sobre 2 é 1,25 metros por segundo. E cosseno é cateto adjacente, que é Vx sobre a hipotenusa, que é 2,5. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, então fica 2,5 vezes raiz de 3 sobre 2, que é 1,25 raiz de 3 metros por segundo. Agora que você tem a velocidade horizontal e a velocidade vertical, a gente pode começar a calcular. A distância total que vai ser percorrida aqui, como a velocidade horizontal é constante, então fica no movimento uniforme, distância igual a velocidade vezes o tempo. Então, a distância total é igual a velocidade, que é 1,25 raiz de 3 metros por segundo aqui para o Vx, né, vezes o tempo total que vai permanecer no ar. E daí a gente pode calcular agora o tempo. Aí aqui, ó, eu posso calcular usando a subida, tá? Então, na minha subida, ó, ele vai fazer esse trajeto aqui, né? Quando ele chega no ponto mais alto, Vy é igual a 0. Então, quando eu começo aqui a fazer, né, isolado só para o Vy, que é um movimento uniformemente variado com a aceleração da gravidade, no trajeto só da subida, né? Minha velocidade final fica 0, minha velocidade inicial é o Vy que a gente achou aqui para essa primeira velocidade, que é 1,25. A aceleração ela fica negativa porque aqui, ó, a minha velocidade está para cima e a minha aceleração está para baixo. Então, como elas ficam contrárias, né? Uma fica com sinal positivo e a outra com negativo. Então, fica menos 10 vezes o tempo de subida, tá? Esse TS aqui é o tempo de subida. Aí, esse fica menos 10 vezes tempo de subida, passa aqui para o outro lado com um sinal trocado, fica 10 vezes o tempo de subida igual a 1,25. Passa aqui dividindo 10, né? Claro que não passa, mas é o jeito que a gente fala, né? Na verdade, tem que dividir por 10 dos dois lados e tudo mais. Mas o tempo de subida fica 1,25 dividido para 10, que é igual a 0,125 segundos. Isso aqui é o tempo só de subida. Mas, quando a gente tem um lançamento oblíquo assim, que a altura de início e de fim é a mesma, a gente pode dizer que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ó, tempo de subida é igual ao tempo de descida, e o tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, se o meu tempo de subida é 0,125, o meu tempo de descida também. E o tempo total fica 0,125 mais 0,125, que é igual a 0,25 segundos. Agora que eu tenho o tempo, aqui, ó, o tempo, eu posso calcular a distância. Lá em cima, a gente viu que a distância é 1,25 raiz de 3 vezes o tempo. Então, eu venho aqui e substituo 1,25 vezes raiz de 3 vezes 0,25, que é o tempo total que fica no ar, fica 0,3125 raiz de 3
metros de distância, tá? Aí agora a gente começa aqui na situação da criança. Ela vai percorrer uma mesma distância, 0,3125 raiz de 3 metros, e o tempo total, ele tá falando que a bolinha dela vai chegar no ponto final 1,5 segundos depois da primeira bolinha. Então, a primeira bolinha que atingiu o ponto final foi a bolinha do pai, né? Então, vai ser o tempo de percurso da bolinha do pai, que é de 0,25, que a gente achou ali antes, mais 1,5, né? Que tá dizendo ali que demora mais, totalizando 1,75 segundos no total ali de tempo que essa bolinha vai ficar no ar. Aí, o que a gente tem aqui que a gente pode fazer, tá? É a decomposição das velocidades. Como eu falei anteriormente, aqui vai ser V1, aqui divide por 2 e aqui divide por 2 de novo. Aí, eu venho aqui e decomponho a velocidade normal. Tenho V1, tenho o ângulo θ1 que eu não sei, aqui eu tenho Vx, aqui eu tenho Vy, traz esse Vy pra cá e forma o triângulo, tá? Vy. Aí, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, fica Vx sobre V1. Vx é igual a V1 vezes cosseno de θ1. Como o ângulo vai ficar constante, o cosseno vai ficar constante. E se aqui eu tenho a constante, eu tenho que o Vx vai ser proporcional ao V1, proporcional, tá? Então, se eu divido o Vx pela metade, o V1 também fica dividido pela metade. E se eu divido o V1 pela metade, o Vx também divide pela metade. Por isso que eu coloquei aqui que Vx é proporcional à velocidade 1. Então, significa que quando V1 ficar na metade, o Vx também fica. Aí, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é V1. Vy fica V1 vezes seno de θ1. Novamente, seno de θ1 não vai mudar, porque o ângulo não vai mudar. Aí, Vy fica proporcional a V1 também. Se V1 divide por 2, Vy também divide por 2. Daí, agora, a gente vem aqui e vamos fazer. Ó, tá vendo que vão ser 3 percursos? Então, aqui eu vou percorrer uma distância 1, aqui eu vou percorrer uma distância 2, aqui uma distância 3, que somadas vão dar a distância total. Então, vou calcular cada uma dessas distâncias separadamente. Distância 1 é igual a velocidade x1 vezes o tempo 1, né? Então, a velocidade x, a gente viu aqui que fica V1 vezes cosseno. Então, fica V1 vezes cosseno de θ1 vezes T1. O D2 fica a velocidade x, né? Sempre a componente horizontal, porque eu tô calculando a distância horizontal. 2 vezes o tempo. O V2 seria essa segunda velocidade aqui, que é V1 sobre 2. Aí, eu venho aqui e substituo V1 sobre 2 vezes o cosseno, que foi a relação que a gente achou aqui, vezes o tempo 2. E para a distância 3, né, que é o terceiro percurso aqui, fica com essa velocidade V1 sobre 4, tá? Vx sobre 3 vezes o tempo. Vx, V1 vezes cosseno. Qual é? No caso aqui, né, o V3 vezes o cosseno. V3 é V1 sobre 4 vezes o cosseno de θ1 vezes o tempo 3, tá? Ó, V1, V2 e V3. V1 é V1, V2 é o V1 sobre 2, né, que dividiu pela metade, e o V3 é essa terceira velocidade aqui, que dividiu pela metade 2 vezes, ficando V1 sobre 4. Daí, agora que a gente tem as distâncias, vamos calcular o tempo. Eu vou fazer o mesmo método ali do tempo de subida, tá? Então, quando tá lá no ponto mais alto, a velocidade vertical é 0. O V0 é o Vy inicial que a gente descobre, a aceleração é a gravidade, que fica negativa por causa da questão dos sinais, né, sentidos opostos, e o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida, e o tempo total é a soma do tempo de subida com o tempo de descida. Pro 1, a gente tem que o V0 é o Vy1, né? Então, aqui, ó, eu vou ter um V1, daí vai ter o Vy e o Vx. O Vy1 vai ser essa velocidade vertical inicial. Então, 10 vezes o tempo 1 de subida é igual ao Vy1, e o tempo 1 de subida fica Vy1 sobre 10. Tempo de subida é igual ao tempo de descida, então o tempo de descida também é Vy1 sobre 10. Soma aqui, né? Tempo total, subida mais a descida. Isso aqui dá 2 vezes Vy1 sobre 10, que simplificando fica Vy1 sobre 5. Aí, lembra lá que a gente tem aqui em cima que Vy é igual a V1 vezes seno de θ1. Vou lá e substituo. Então, Vy1 é igual a V1 vezes seno de θ1 dividido para 5. Vou lá e faço a mesma coisa com 2. 0, né? Velocidade no ponto mais alto é igual a Vy2 mais menos 10 vezes o tempo 2 de subida. 10 vezes o tempo 2 de subida é igual a Vy2, tá? Que é, no caso, ali na segunda subida. T2 é igual a Vy2 sobre 10.
Novamente, tempo de subida é igual ao tempo de descida, somos 2, fica VY2 sobre 10 mais VY2 sobre 10, que dá 2 vezes VY2 sobre 10, simplificando, fica VY2 sobre 5. Aí, o VY2 é igual ao V2 vezes o seno de θ1. E o V2, vamos relembrar aqui em cima, V2 é V1 sobre 2, tá bem? Então, V1 sobre 2 vezes seno de θ1 sobre 5. Faz essa divisão aqui das frações, né? Acaba ficando esses dois aqui embaixo. 2 vezes 5, 10. Então, T2, V1 vezes seno de θ1 sobre 10. E no 3, a mesma coisa. No caso, na terceira voltinha ali que ele dá, né? 0 é igual a VY3 mais menos 10 vezes o tempo 3 de subida. 10 vezes o tempo 3 de subida é igual a VY3. Então, tempo 3 de subida é igual a VY3 sobre 10. Tempo de subida é igual ao tempo de descida. E o tempo total é a soma dos dois. Então, VY3 sobre 10 mais VY3 sobre 10, que é 2 VY3 sobre 10. Simplifica, o 2 com o 10 fica VY3 sobre 5. VY3, aqui, ó, VY3 é igual a velocidade 3 vezes o seno de θ1. Velocidade 3 é igual a V1 sobre 4. Então, vem aqui e substituo V1 sobre 4 vezes seno de θ1 sobre 5. 4 vezes 5, 20. Então, T3 é igual a V1 vezes seno de θ1 sobre 20. Eu tenho esses três tempos. O que eu vou fazer? Eu vou somar. T1 mais T2 mais T3 é igual ao tempo total, que a gente já sabia que era 1,75. Então, V1 vezes seno de θ1 sobre 5, mais V1 vezes seno de θ1 sobre 10, mais V1 vezes seno de θ1 sobre 20, igual a 1,75. Fazendo a soma disso aqui tudo, né, você acha o denominador comum aqui embaixo, que é 20. Aí, 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes V1 vezes seno de θ1. 20 dividido para 10 dá 2. 2 vezes V1 vezes seno de θ1. 20 dividido para 20 dá 1. Vezes 1 vezes aqui, V1 vezes seno de θ1. Então, fica 4. V1 vezes seno de θ1 mais 2. V1 vezes seno de θ1 mais V1 vezes seno de θ1. 4 mais 2, 6 mais 1, 7. Então, fica 7 vezes V1 vezes seno de θ1 sobre 20, igual a 1,75. Passa os números para cá, né? O 20 está dividindo, passa multiplicando, o 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, V1 vezes seno de θ1 é igual a 20 vezes 1,75 sobre 7. Isso tudo dá 5, tá bem? Então, 20 vezes 1,75 dá 35, 35 sobre 7 dá 5. V1 vezes seno de θ1 é igual ao 5. Aí, agora, a gente vem aqui e faz D1, aqui, ó. Lembra lá da outra folha? D1 é igual a Vx1 vezes tempo 1, que fica V1 vezes cosseno de θ1 vezes T1. Então, ó, V1 vezes cosseno de θ1 vezes o tempo 1. Tempo 1, a gente achou aqui, V1 vezes seno de θ1 sobre 5. Então, V1 vezes seno de θ1 sobre 5. Aqui a gente descobriu que V1 vezes seno de θ1 é igual a 5. Então, eu substituo isso aqui por 5. Fica 5 sobre 5, que é 1. 1 vezes V1 vezes cosseno de θ1 é igual a V1 vezes cosseno de θ1. Então, a primeira distância é V1 vezes cosseno de θ1. Ou seja, a distância que ele percorre aqui nessa primeira voltinha, V1 vezes seno de θ1. Aí, agora, a gente faz a mesma coisa aqui, ó. O D2 era V1 vezes cosseno de θ1 vezes T2. Vamos ver aqui, ó. D2 é igual a V1 vezes cosseno de θ1 vezes T2 sobre 2. Volta para lá. Aqui, o T2, no caso, lembra? A gente viu aqui na outra folha, T2, V1 vezes seno de θ1 sobre 10. Vamos lá e substitui. V1 vezes seno de θ1 sobre 10. V1 vezes seno de θ1, a gente sabe que é 5. Isso aqui você substitui por 5, 5 sobre 10, simplifica aqui, fica 2, né? E aqui em cima fica 1. Então, fica V1 sobre 2 vezes cosseno de θ1 vezes 1 sobre 2. Isso aqui dá V1 vezes cosseno de θ1 sobre 4. E a distância 3 tinha ficado V1 sobre 4 vezes cosseno de θ1 vezes o tempo 3, que é igual a V1 vezes seno de θ1 sobre 20. Substitui isso aqui por 5 também, que é a igualdade que a gente encontrou. 5 por 20 aqui fica 4. Então, fica V1 sobre 4 vezes cosseno vezes 1 quarto, que é igual a V1 vezes cosseno de θ1 sobre 16. Então, agora a gente já tem o valor da distância percorrida em cada um dos pulinhos que a bola deu. Então, eu sei que a minha distância total é igual à soma dessas três distâncias, conforme eu comentei antes.
Então, vou lá e substituo. Distância 1, V1 vezes cosseno. Distância 2, V1 vezes cosseno sobre 4. E a distância 3, V1 vezes cosseno sobre 16. Faz a soma vetorial disso aqui também. Você vai ter que a distância V1 vezes V1 é 21, né? Vezes V1 vezes cosseno de θ1 sobre 16. A distância total, a gente sabe que é 0,3125 raiz de 3. Então, eu já passo o 16 multiplicando, o 21 passa dividindo, e aqui fica V1 vezes cosseno de θ1. Isso aqui tudo, tá? Acaba dando 5 raiz de 3 sobre 21, porque 0,3125 vezes 16 fica 5. Então, 5 raiz de 3 sobre 21. Eu sei que V1 vezes cosseno de θ1 é igual a 5 raiz de 3 sobre 21. Posso isolar o V1. Fica 5 raiz de 3 dividido para V1 vezes cosseno de θ1. Aí, lembra que antes a gente achou aqui que V1 vezes seno de θ1 é igual a 5. Aqui eu tenho isolado o V1. Eu posso pegar isso aqui e substituir ali. Então, 5 raiz de 3 dividido para V1 vezes cosseno de θ1. Vezes o seno de θ1, né, que eu peguei e substituí o V1 por isso aqui que a gente achou ali. Isso aqui continua multiplicando, é igual a 5. Seno sobre cosseno é igual a tangente. Então, isso aqui é uma propriedade trigonométrica, né? Então, isso aqui acaba virando tangente. O 21 está dividindo, passa multiplicando. 5 raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. 5 vezes 21 dividido para 5 raiz de 3, o 5 multiplica. Aí, você vai ter 21 sobre raiz de 3. Racionaliza, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Fica 21 raiz de 3 sobre 3. 21 sobre 3 dá 7. Então, a tangente de θ1 é 7 raiz de 3.